Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Na aula de hoje vamos falar sobre a segurança na operação de máquinas agrícolas. Pessoal, para a gente falar sobre segurança no trabalho, é fundamental que a gente faça uma reflexão sobre o conhecimento naquela atividade que você vai desempenhar. No caso do operador de máquinas não é diferente. Você precisa conhecer muito bem a sua atividade. E para o operador de máquinas, eu posso dividir essa atividade em duas partes. A primeira, todo operador de trator, ele precisa conhecer as informações básicas da operação, do desenvolvimento da atividade tratorista. A gente trata por operador de máquina. Mas só manusear e conduzir o trator não basta. O trator normalmente ele vai estar associado a um implemento, não é verdade? Você vai desempenhar uma atividade agrícola. Você vai fazer lá um preparo de solo, uma pulverização, uma fertilização com uma adubação em cobertura, por exemplo, Tudo isso vai estar associado com implementos. Então você vai precisar manusear, conduzir o seu trator, mas também regular e conhecer as características do seu implemento e da atividade em si. Isso, pessoal, exige treinamento. Você precisa conhecer os ajustes, quais são a velocidade de trabalho que você vai desempenhar, quais são as adequações no trator que você precisa fazer, e isso só é possível com treinamento, com orientação. Na área agrícola, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É comum que a gente tenha uma demanda maior de atividade durante o período de safra. Então, chega lá no momento do preparo, no momento da colheita, tudo isso vai exigir mais atividades, mais mecanização para que isso seja realizado. Então é interessante que você tenha pessoas treinadas e que você estimule o treinamento entre os colaboradores para que isso seja passado para os mais novos. É fundamental, então, para prevenir os acidentes, conhecer bem o trator e o implemento, assim como a atividade que você vai desempenhar. É responsabilidade do engenheiro agrônomo proporcionar esse conhecimento numa linguagem acessível para os colaboradores. Outro ponto interessante e fundamental é o reconhecimento da área. Isso se faz necessário para que você possa delimitar obstáculos, que você possa delimitar o local em si da realização da atividade. E outro ponto ali, para prevenir acidentes, usar a velocidade adequada. A partir do momento que você tem o reconhecimento da área, conhece a textura de solo, conhece o implemento que você vai trabalhar, você pode arguir, conversar com o técnico que recomendou a determinada velocidade. Opa, essa velocidade é um pouco alta, aquele talhão é um pouco ladeiroso, ou pode se tornar uma atividade perigosa. Tudo bem? Vamos em frente. Ponto fundamental aí. Crie procedimentos. Pessoal, o objetivo dos procedimentos não é trazer burocracia para o operador de máquina. Não é isso. Toda vez que ele vai realizar a atividade, tem que fazer lá um checklist, e às vezes informações que não tem pouco sentido, mas demoram muito tempo para serem averiguadas, Tudo isso deve ser eliminado do checklist. Você tem que criar procedimentos, mas que tragam uma real segurança para o seu trabalhador, certo? É comum ao longo da safra que você crie turnos de trabalho. Então você vai ter lá 2, 3 operadores durante o dia utilizando a mesma máquina. Então é fundamental que você crie esses procedimentos. Esses procedimentos vão ajudar na informação de manutenção, vão ajudar na informação de prevenção
tanto da manutenção preventiva quanto também da prevenção de acidentes. Cria-se procedimentos, mas sempre com um objetivo prático. O operador de máquina, então, ele precisa deter um conhecimento da máquina trator e deter um conhecimento da máquina implemento que ele vai utilizar. Então não basta ele conhecer só o trator, ele precisa conhecer o implemento e, conhecendo esse implemento, conhecer as características básicas, pelo menos, daquela atividade. Se a gente faz uma regulagem, por exemplo, uma calibração prévia de um pulverizador, indica, por exemplo, uma pressão, um determinado volume de aplicação, e deixa isso, o operador ele precisa saber, pelo menos, se aquelas configurações continuam dentro daquela calibração inicial que foi feita. Se o operador não tem noção nenhuma, né, daquela atividade que ele está desempenhando, vai ficar mais produto no tanque, vai faltar produto, né, as características da ponta que você escolheu vão acabar se perdendo, porque eventualmente pode acontecer algum problema lá durante a atividade. E de uma forma geral, as operações em si são relativamente complexas. Você tem pulverização, você tem uma semeadora, um preparo de solo, um subsolador, por exemplo. Cada uma dessas operações vão exigir regulagens, vão exigir algumas medidas para aferir aquela calibração que você estipulou. Olha, eu quero que esse solo seja preparado a 30, a 20 centímetros, a 40 centímetros. Tudo isso vai mudar a regulagem e a forma de trabalho, inclusive velocidade, em alguns casos rotação de motor, né? Agora, a gente precisa estar aferindo isso a todo momento. Tudo bem? Isso exige treinamento. À medida que a gente conhece a atividade, tanto a atividade que vai ser desempenhada, as recomendações das máquinas que você vai utilizar, né, você pode se utilizar de tabelas como essa para propor uma velocidade de trabalho. Então você vê lá, por exemplo, gradiação pesada de 5 a 7 km por hora. Esse é um valor de referência, tudo bem? Esse é um valor de referência. Pode ser maior ou menor em função da máquina que você possui, certo? Você vai conferir, ver se essa velocidade que você está colocando, você escolheu lá, por exemplo, 7 km por hora, você vai conferir a qualidade desse trabalho no campo. Então você vai lá, faz a conferência e observa, não, eu consigo trabalhar tranquilamente com essa velocidade desse conjunto aqui, né, trator, implemento, na minha área. Então tudo bem, chegou dentro daquelas especificações agronômicas, né, que você colocou, profundidade, o destorroamento que você colocou, no caso de uma semeadura, por exemplo, o número de sementes por metro, a profundidade das sementes, essa distribuição, tá ok? Então tudo bem, você pode trabalhar, né, em velocidades maiores. O fato é que, via de regra, para a grande maioria dos casos, a velocidade excessiva atrapalha a atividade. Então, velocidades maiores, como a gente já conversou sobre isso nos cálculos lá de capacidade operacional, velocidades maiores aumentam a capacidade operacional. É fato. Agora, o problema é que, à medida que você vai aumentando a capacidade operacional só com a velocidade, você vai perdendo na qualidade do seu trabalho, certo? Além de deixar a atividade, né, mais propensa aos acidentes. É o procedimento, é a rotina, é o conhecimento da atividade que vai gerar, né, a redução dos acidentes naquela atividade que você desempenha. Tudo bem? É o conhecimento, a rotina, esses procedimentos que você cria que vão gerar efetivamente a redução dos acidentes do trabalho. Tudo bem? Então não são só informações ou recomendações para tomar cuidado. Você precisa criar procedimentos e gerar
informações para que você possa tomar uma decisão em mudar uma forma de trabalhar, né? Em mudar a maneira como você está treinando o seu pessoal. Tudo isso vai sim gerar redução nos acidentes de trabalho. Vamos falar um pouquinho aí sobre segurança. A definição de acidente de trabalho está lá no decreto 2172, definido como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. E interessante, pessoal, um dado, estima-se que a Previdência Social gastou entre 2012 e 2017 cerca de 26 bilhões com acidente de trabalho. Então, em alguns casos, o acidente de trabalho ele gera um afastamento do trabalho. Então, a pessoa está acidentada, ela não consegue trabalhar, concorda? Ela vai gerar um ônus para o sistema de saúde, ela vai se afastar do trabalho, alguns dias ela vai ficar fora, eventualmente, às vezes até mais do que meses, isso pode ocorrer. E aí isso gera uma série de consequências. A partir de um determinado período, a Previdência Social começa a arcar com o salário do funcionário. Outro ponto, então toda a sociedade paga por isso. Outro ponto, aquelas horas daquele colaborador vão ter que ser substituídas por outro colaborador. Então, se você tem lá 5, 6 colaboradores na sua fazenda, né, e um deles se acidenta, né, aqueles outros 4 que ficaram na fazenda vão ter que fazer a mesma atividade. Ou então você terá que contratar um outro colaborador. De qualquer forma, existe um prejuízo pessoal, um prejuízo econômico envolvido no acidente de trabalho. Olha que reflexão importante. E estamos falando, né, de 26 bilhões de reais aí dentro desse pequeno período, 2012 e 2017. Tem um site, eu vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo, e ele tem um levantamento de acidentes previdenciários acidentários. Então, aqueles acidentes, né, afastamentos previdenciários acidentários, perdão. Aqueles afastamentos na Previdência causados por acidente. Dá uma olhada aqui, ó. Dentro em Paraguaçu Paulista, em 2018, teve 20 concessões de afastamentos no município e no país inteiro, 154,8 mil afastamento previdenciário acidentário em 2018. 154 mil pessoas, né, uma cidade aí de grande porte que apresenta o afastamento previdenciário. Outro ponto interessante, aqui entre 2015 e 2018, o site também mostra para a gente, né, e eu consegui filtrar aqui por máquinas e equipamentos, que no cultivo de cana-de-açúcar, 67% dos acidentes ocasionados por máquinas e equipamentos foram em razão do cultivo de cana-de-açúcar aqui na cidade de Paraguaçu Paulista. Tudo bem? Dentro desse período, ó, de 2015 a 2018. Então é muito interessante o site, acessem aí para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a estatística, sobre as estatísticas, né? Isso é muito interessante e nos ajuda a propor melhorias no trabalho, propor melhorias nas formas de prevenção de acidentes com máquinas. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, lá de 2017, que mostra algumas estatísticas, né, na época dos acidentes com máquinas. Dentre as máquinas, né, o trator representa aí cerca de 65%, então mais da metade dos acidentes que ocorrem nas propriedades agrícolas. Desses acidentes que ocorrem com o trator, né, das máquinas agrícolas,
51% deles ocorrem na TDP, na tomada de potência. Lá naquele eixo giratório, né, representa ali 51% dos acidentes que ocorrem com o trator. 82% dos acidentados ficam com sequelas permanentes. Em média, né, 45 dias internados no hospital. Outro fato interessante, 85% dos operadores acidentados afirmam que não tiveram nenhum tipo de treinamento ou orientação para a operação com a máquina. Isso é uma estatística triste. É um dado já bastante desatualizado, mas o que eu gostaria que você se apegasse aqui, não no número em si, mas em uma característica cultural do agro. Às vezes por questões de machismo, por questões de falta de comunicação, né? Às vezes a gente acaba deixando de aprender. E isso a gente precisa romper essas barreiras, especialmente no agro. Nós temos tanta informação de qualidade, tantas pessoas competentes trabalhando na agricultura, mas falta essa informação chegar lá no campo. E aí, pessoal, a gente tem pessoas, às vezes até dentro da própria empresa, competentes para poder explicar, poder orientar naquela atividade, né? A gente às vezes tem consultores, agrônomos, estudantes de agronomia que conhecem, sabem daquela atividade e poderiam ajudar na orientação ou a resolver os problemas. Todo dia você vai lá, engata o seu pulverizador, você vai lá, faz o acoplamento, o nivelamento daquele arado. Por que não pensar uma forma melhor de se fazer isso? Por que não pensar uma forma mais segura? Todo dia você vai lá, coloca o arado e calça ele lá com graveto de bambu, né? Então, eu acho que nós precisamos pensar, refletir um pouco mais sobre essas estatísticas. Como eu disse, os números estão desatualizados, mas aquela questão cultural é muito clara. A gente vai no campo e a gente observa isso. Às vezes a pessoa acha que conhece aquela atividade, ela acha que sabe fazer aquela atividade e às vezes ela passa por décadas fazendo sempre daquele mesmo jeito. E ainda bem, né, por acaso, né, acaba não tendo um acidente, tudo, mas eventualmente esses acidentes podem ocorrer. Quando a gente trata de acidente, pessoal, nós estamos falando de probabilidade também. É fundamental que vocês reconheçam que um grande objetivo nosso é reduzir a probabilidade, reduzir o risco para que esse acidente ocorra, né? Então, com treinamento, orientação, né, o operador conhecendo a máquina, um pouco mais de experiência, né, tudo isso vai diminuindo o risco do acidente. Você imagina sem essas questões envolvidas, né, sem a orientação para aquela operação que ele vai desenvolver. Então o risco de acidente realmente é muito grande. Aqui um pouco da estatística sobre qual aí a razão, né, do acidente envolvendo o trator, né? Cerca aí de 37,5% está ligada à tomada de potência, ao eixo cardan, né? 25% o capotamento, né? Queda da roda, esmagamento de coluna, esmagamento do polegar, são estatísticas aí, né, de acidentes com máquinas agrícolas, especialmente o trator. Segundo os próprios operadores, o que contribui para a ocorrência do acidente? Falta de atenção e conscientização, falta de treinamento e orientação. Aqui são dois tópicos que eles não se separam entre si. Não dá para você separar atenção e treinamento. Você precisa ter sempre os dois. Pessoal, o treinamento tem que ser seguido com uma breve prática. Aquela orientação tem que ser seguida com uma breve prática. E isso vai causando, com o tempo, a conscientização.
Eu não trabalho especificamente com segurança do trabalho, mas o que eu posso orientar vocês por conhecimento próprio? É a atividade em si que vai nos treinando, né, com a melhor forma de realizar aquela atividade. Então, à medida que você realiza a atividade, conhece a atividade, a partir desse conhecimento prévio, você como técnico responsável, o engenheiro agrônomo, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, procure quais são os gargalos ali daquela atividade. Então, por exemplo, tem um operador de máquinas, todo dia ele faz o acoplamento, né, o nivelamento de um pulverizador que é acionado pela tomada de potência, né? Então, se essa operação é rotineira, você não concorda comigo que a exposição desse operador é muito alta? Então você precisa sensibilizar ele, né, sobre os riscos daquela operação que ele realiza. Não adianta eu dar um treinamento para ele de uso do extintor de incêndio se ele não conhece os riscos da tomada de potência que ele trabalha todos os dias. Não, nada contra um treinamento à parte sobre nutrição ou outras questões de segurança, não é isso. O que eu quero dizer é que aquelas atividades de rotina do colaborador, elas precisam ser constantemente recicladas, orientadas, e o operador precisa estar sempre consciente daquela atividade. Olha que interessante, ó. No Brasil, morre pelo menos uma pessoa por dia vítima de acidente com máquina agrícola. São estatísticas, né, bastante assustadoras. Conhecendo os acidentes, suas ações geram consequências. Ação e reação, pessoal. À medida que você realiza uma atividade, essa atividade é da sua rotina, é obrigação sua conhecer, né, os gargalos, conhecer como desenvolver essa atividade sua, certo? Então isso serve tanto para a operação agrícola como para qualquer outra função que você desenvolve, seja a função do professor, seja a função de estudante, seja a função do agricultor, do engenheiro agrônomo. Se você desempenha aquela atividade, você precisa estar sempre melhorando de forma a entregar melhores resultados. É isso que move a humanidade. E não é diferente com a operação de máquinas agrícolas. À medida que você conhece as atividades, conhece o básico da operação, você também deve ir aos poucos conhecendo e ampliando, né, o seu conhecimento das operações agrícolas, das calibrações da máquina, das regulagens, como fica melhor, como fica pior. Isso exige humildade, isso exige conhecimento. Muitas das vezes, para a gente conhecer, a gente precisa desaprender. Para a gente aprender, conhecer, muitas das vezes a gente precisa desaprender. Já viram em autoescola, por exemplo, às vezes os instrutores costumam relatar de que é mais fácil ensinar uma pessoa que nunca dirigiu um carro do que aquela pessoa que dirige carro sempre, né? Porque a pessoa vai adquirindo vícios. Então a gente precisa desaprender primeiro para poder aprender. E isso na agricultura, né, exige um trabalho do pessoal do RH, exige um trabalho de conscientização tanto dos colaboradores que estão na linha de frente, quanto também de nós técnicos responsáveis que vamos orientar esse pessoal. E para fazer essa conscientização, tem alguns aspectos que vão nos ajudar a sensibilizar os operadores ou agricultores. Em algumas situações, é o próprio agricultor que vai conduzir a máquina, que vai operar a máquina. Esses aspectos são econômicos, sociais e de saúde. Vamos falar um pouco aí sobre aspectos econômicos, né, ligados aí à sensibilização na prevenção de acidentes. Primeiro, a máquina, né? Um dos primeiros aspectos, né, quando a gente fala de um aspecto econômico, é a máquina. Imagina um pequeno agricultor, ele tem um trator e aquele trator faz todas as atividades. Semeia, prepara o solo, ele faz a roçada da grama, né, trata dos bois, tudo utilizando aquela máquina. E aí aconteceu o acidente, a máquina quebrou.
né? Então, um primeiro aí aspecto econômico envolvido. Outra questão, produtividade. Se essa máquina quebrou, a máquina está parada, né, automaticamente vai incluir outras obrigações dentro do sistema. Outros teatores vão ter que desenvolver aquela atividade daquele teator quebrado. Outras máquinas vão ter que desenvolver aquela atividade. Ou pior, se você não tem a máquina naquele momento que você precisa, né, surtos de pragas ou o momento da adubação, né, você pode perder o time, pode perder o momento ideal para poder realizar essa atividade. Então isso pode causar assim perdas na produtividade, na produção. Chega um momento da colheita e você não tem a máquina colhedora à disposição, certo? Outros pontos econômicos, interrupção da atividade. Como que você vai conseguir operar a máquina com um trator quebrado, com a perna amputada, né, sem o braço, por exemplo? Pelo menos até uma readaptação, né, é praticamente impossível você desempenhar a atividade. E a lavoura, a gente sabe, é um período pré-definido. Entre o plantio e a colheita, tem alguns dias lá, né, tem alguns meses que você vai conduzir aquela lavoura, e após isso acabou a lavoura, acabou ali a sua fonte de renda. Então, outro ponto, afastamento do operador. Então, o operador da máquina vai ficar afastado. Se for agricultor, pior ainda, né? Atendimento médico também. Então, você vai ter consultas frequentes aí no médico. Ah, não, mas eu vou pelo SUS, né? De forma direta ou indiretamente, você está pagando o médico. E ainda, né, se for pelo SUS, está onerando mais, né, o nosso sistema de saúde. Além do pagamento de pensões, como por exemplo o afastamento, né, previsto pela Seguridade Social. Isso acaba, né, elevando aí os custos de produção, e alguns desses custos são de muito difícil mensuração. À medida que eu tenho um colaborador, um pai de família em casa, afastado do trabalho, né, após o acidente, né, tem uma série de custos que não estão envolvidos ali. Já parou para pensar? Né? Então ele vai ficar mais tempo em casa, ele vai precisar às vezes de uma atenção especial, às vezes a esposa ou alguém da família vai precisar estar junto ali para ajudar a cuidar, né? Tudo isso vai causar um impacto, e esse impacto a gente chama de impacto social e familiar. Primeiro, a questão da própria sociedade, né? Você acaba impactando toda a sociedade, seja onerando os custos com o acidente, seja a questão daquela sua comunidade. Se é um chefe de família, por exemplo, possui a liderança ali naquela atividade que desempenha, né, vai ficar sem isso. Quem vai tomar as frentes daquela atividade, a frente, né, daquela atividade que você desempenha? A saúde psicológica e física também pode ficar afetada. A família toda acaba sendo impactada, né? E, em última instância, né, pode promover também o êxodo rural. Se eu, por exemplo, trabalho com colheita do café, né, e aí, eventualmente, existe o acidente, e como eu vou conseguir colher o café? Então, isso ocorre, então, a família acaba indo para a cidade, saindo do campo. Olha aí uma frase para reflexão, né? O que aconteceria com a minha vida e com o futuro da minha família caso eu perdesse um membro ou a vida durante o trabalho? Então, olha só, reflita aí, né? O que aconteceria com a minha família caso eu perdesse um membro do meu corpo ou a vida durante o trabalho? É uma frase para a gente refletir um pouco, né? E ajudar a gente a sensibilizar
o operador da importância da atividade dele, tanto para a produtividade agrícola, quanto também para o seu próprio bem. Riscos e causas dos acidentes. Bom, fatores envolvidos no risco do acidente. Fatores ambientais, pessoais, inerentes à própria atividade, sociais, econômicos e políticos. Nós vamos entrar no próximo vídeo falando sobre esse risco, né? E acontece assim, eu posso trabalhar com uma operação bastante perigosa. Por exemplo, à medida que eu estou operando uma ensiladeira, normalmente esses equipamentos eles trabalham com a rotação, né, da tomada de potência, são acionados ali, tem um eixo que vai acionar o movimento, né, daquelas partes ativas que vão triturar o capim, o milho, tudo bem? A partir do momento que você está trabalhando com a ensiladeira, mas está lá num trator cabinado, não entra em contato com a máquina, com o implemento em si, o risco disso é baixíssimo, tudo bem? Agora, pensa comigo, ocorreu ali que essa ensiladeira embuchou, parou de girar, ela foi, às vezes entrou uma quantidade grande ali de capim ou de milho e ela embuchou ali, ela parou de girar. E aí você vai tentar desobstruir isso com o pé, por exemplo. Então o equipamento é o mesmo, mas o risco agora ele passa a ser um risco muito alto. E aí a iminência de um acidente passa a ser muito alta. Então nós na próxima aula vamos conversar um pouco mais sobre fatores aí relacionados ao risco de acidentes no trabalho. Tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida por enquanto, ou quiser conversar mais sobre isso, estou à disposição. Curta aí o vídeo, comente aí alguns pontos que você acha importante ou queira acrescentar mais, né? E até a próxima aula. Forte abraço!